Boa tarde, amigos. Aqui vos fala o Matheus Chibus do canal Cicatron. Em primeiro lugar, eu peço a todos vocês que se inscrevam no canal, deem um like, comentem um vídeo, compartilhem nas redes sociais, ajudem-nos, seja pelo Pix, seja pelo apoio, ou seja pelo Valeu, e que principalmente rezem por mim, certo? Eu peço que todos vocês, por apenas R$ 2,99, uma quantia extrema, sejam membros do nosso canal. Eu detesto ironia, mas nesse caso eu tenho que usar um pouco, né? Porque é muito baixo, porque realmente é um preço muito baixo, é um valor muito baixo, né? E façam todos os nossos maravilhosos cursos: o curso de filosofia prática, o curso de teoria literária e crítica cultural e o curso de apologética básica, né? E que principalmente todos vocês rezem por mim. Bem, o pessoal aqui do canal já me pediu muitas vezes 2 vídeos, né? Um vídeo sobre dessas figuras brasileiras, né? Um vídeo sobre o Henri Cristo, que eu fiz, só que por alguma razão o vídeo saiu sem áudio. Eu fiquei com tanta raiva que eu não faço outro. Algum dia eu faço aí um vídeo sobre o Henri Cristo, né? Comigo é assim: se um vídeo meu der algum problema, eu não faço mais, né? E o outro é sobre a Monja Cohen, né? Que é outra dessas figuras do coaching brasileiro, né? Bem, a Monja Cohen é um fenômeno engraçado, que é o seguinte: ela é uma monja budista coach. Mas, parando para pensar, isso é uma combinação que dá muito certo. Por quê? Porque a monja, em primeiro lugar, porque em um nível mais superficial, porque a New Age é a origem do coaching, né? Que é o quê? Essa ideia de harmonização. Essa ideia de que você deve ressignificar as coisas, né? De que você deve criar na sua cabeça uma harmonia e ver o que é ruim como se fosse bom. Ah, eu vou ver isso que é ruim como se fosse bom, um pensamento positivo. Aí a pessoa percebe: nossa, está tudo melhorando. Não, não está nada melhorando. É você que está vendo o que era ruim como se fosse bom. É diferente. E a Monja Cohen, ela morou na Califórnia, ela foi road, né? Naquela época, exatamente em que estava havendo essa fusão de New Left com New Age. A New Left também não deixa de ser uma ressignificação, uma harmonização. Nesse ponto, o Olavo de Carvalho tem razão. Tem razão. E ela participou de toda essa confusão. E vejam que o discurso da Monja Cohen é um discurso esquerdo que mistura New Left com New Age. Esse é o primeiro ponto. É um discurso no qual ela defende causas, mistura causas esquerdistas com as causas da New Age. Por quê? Porque, na verdade, essas duas coisas servem ao mesmo fim, que é o quê? Evolução cultural. Isso é o que ela faz. Agora, o simples fato... Mas vejamos, a Monja Cohen, ela é uma pessoa que tenha mais conhecimento que Leandro Carnal, que Mário Sérgio Cortella, né? Ela é uma pessoa que tem maior cultura que esse povo? Sim. Né? Sim. Ainda que ela faça, em maior grau, uma racionalização do vício. Ela é alguém que concorre muito com essas bandeiras da New Left, da New Age, de justificativa do vício das pessoas. E de uma justificativa existencial e supostamente ética. E nisso ela é muito pior.
que o Clóvis de Barros Filho, que é uma pessoa muito inteligente, verdade seja dita, muito inteligente, mas é inteligente, não é um indivíduo medíocre, né? Sabe de alguma coisa, sabe mais que o... Não, ela é pior que o Clóvis de Barros Filho, é pior que o Karnal, que o Cortella, esse povo todo, né? Ainda que seja uma pessoa que sabe um pouco mais que eles, ao menos no que ela estuda. Ao menos do que ela estuda. Que não quer dizer muito, o que não quer dizer muita coisa, certo? Mas então, mas existe um outro nível do problema, que é o quê? O budismo, por que ele é uma religião que foi tão difuso e tão aceito na New Left, pela New Age, né? Porque ele é uma religião que se harmonizou tão bem com o existencialismo no Ocidente? Por que ele é uma religião tão estudada no Ocidente? Resposta. Nesse ponto, Oswald Spengler e também o Renegger não acertam. Porque o budismo é um equivalente asiático de certas tendências degeneradas da filosofia ocidental. Entre elas a de tirar o fundamento da filosofia e da religião da metafísica, da ordem cósmica, da causalidade, das últimas causas, a busca pelas últimas causas, a busca pela verdade mediada, certo? Pelo imediato. Você tira, inclusive, no caso do budismo, o budismo é proveniente da Darshana hindu, que é chamada Nyaya, que é um dos atributos da Nyaya é a especulação referente à causalidade. E o budismo nasce em cima da discussão sobre a primeira causa. E o budismo tem muito em comum com o niilismo ocidental, com o ateísmo ocidental, por isso, pelo fato de que ele nega que se possa conhecer essas primeiras causas. O budismo, por assim dizer, ele afasta o princípio da razão suficiente. E desloca o problema para o imediato, para o sofrimento. Né? Por isso o budismo é uma das manifestações mais claras da gnose. Porque ele trata o mundo muito claramente como sendo mal, e isso como o centro de uma metafísica. Ainda que seja uma metafísica deficitária e precária. Certo? Que não é ateu. O budismo não pode ser chamado de ateu, porque no budismo ainda existe um excesso, ainda existem várias criaturas, várias entidades, ainda existem várias coisas que vão além do imediato. Mas o imediato é colocado como um elemento metafísico mais importante do que qualquer outra coisa. Nem metafísico. Ele é colocado como um elemento ontológico mais importante do que o cosmos, do que Deus, do que os deuses, etc. É por isso que o budismo foi tão bem recebido no Ocidente. É a religião talvez mais estudada no Ocidente. Por quê? Porque o budismo é um equivalente cultural da degeneração ocidental. Certo? Ainda que seja algo, um equivalente muito mais respeitável que essa nossa versão ocidental. E é por isso também que ele foi tão bem absorvido pela New Age. Ele se tornou tão solidamente o centro da New Age.
Inclusive nesse repúdio à ideia de essências, né? A ideia de substâncias, nessa ideia de impermanência, essa ideia de que a natureza humana é algo plenamente flexível, o que é algo que também preenche muito bem essa ideia tanto da New Left, quanto do transhumanismo, quanto de coisas assim. Essa ideia de que todas as essências são... de que a essência, na verdade, é algo flexível, é algo impermanente, é algo que não existe, etc. Que tudo é livremente manipulável. A monja Cohen, então, ela é a fusão de todo esse fenômeno com um elemento desse coaching acadêmico, que veio no Brasil pelo Zé Américo Mota Peçanha e que se usou principalmente de uma roupagem de discussão sobre ética. Que aí depois, o próximo vídeo eu acho que vai ser sobre isso aí em si, né? E essas figuras, vejam que elas retornaram no Brasil depois de terem sido desmoralizadas. Porque já nos anos 90 o coaching virou piada. No fim dos anos 90 o coaching no Brasil virou piada. Figuras assim viraram piadas. Até a grande família fazia um deboche desse tipo de gente, por exemplo, naquele episódio em que o Agostinho vira coach. E hoje em dia essas figuras voltaram com força total. Por quê? Resposta: porque o brasileiro perdeu a reserva que tinha de amor pelo conhecimento. E quando o amor do conhecimento brasileiro morreu, o conhecimento que é remanescente também morreu. Também foi obscurecido. Então eles passaram a buscar o quê? O útil. O que pode satisfazer, digamos assim, os anseios de um povo que está em processo de esvaziamento, que está perdendo o catolicismo, está perdendo a religião, está perdendo sua velha cosmovisão. Então precisa de quê? De uma ética biônica. De uma ideia biônica de felicidade. E nisso pessoas como a monja Cohen são capazes de... Vem uma ótima hora. Pessoas como a monja Cohen, o Leandro Carnal, o Clóvis... Não, o Mário Sérgio Cortella, o próprio Clóvis de Barros Filho, né? Que esse Clóvis de Barros Filho está num patamar superior aos outros. A Cohen e o Clóvis estão em um nível intelectual superior aos outros. Porque eles de fato entendem do que eles estão, um pouco do que eles estão falando, né? Especialmente o Clóvis. Mas, no geral, é uma desgraça completa. Agora o Clóvis, né? Que o Clóvis, no caso, ele tem uma força moral. Ele é uma pessoa que tem uma grande capacidade. Clóvis é a pessoa mais respeitável desse meio. Agora, até porque ele não tem esse aspecto de racionalização do vício, que é uma coisa que a monja Cohen insere nisso aí de uma maneira muito ostensiva, né? Que acaba fazendo um mal gigantesco. Que é o que eu vejo, né? Mas é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.